Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra no Evangelho de João, capítulo 1. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos, né? É o nosso desejo. Graças a Deus. São João, capítulo 1, versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Também vamos ler São João 4. Vamos ler a partir do versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar ao Senhor, nosso Pai. Te agradecemos por mais uma vez estarmos em tua casa para um culto tão especial. Obrigado pela semana que nós passamos, um mês que tivemos de batalha e vitória. E aqui vamos nos reunir ao redor desta mesa para participarmos desta comunhão. Agora pedimos, Pai, parta o pão da vida para nós. Alimente a nossa alma e que o Teu Espírito Santo venha ajudar aqueles que estão necessitados e carentes. Ajude os enfermos, os que estão fracos, possa o Senhor fortalecer. Pai, nós confiamos em Ti e nós nos achegamos a Ti com fé em nossos corações, crendo que aquilo que nós pedirmos em Teu nome, nós receberemos. Pai, abençoa o Teu povo e venha ungir a palavra, pois nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Nós tivemos um batismo hoje. O irmão Rafael e a irmã Mariana, né? O irmão Rafael se coloca de pé e a irmã Mariana, ali, Deus abençoe, né? Ele é irmão da irmã Cris e ela, consequentemente, é cunhada dele, né? Da irmã Cris, que é a esposa do irmão Anderson, né? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Eles são ali da ilha de Florianópolis mesmo, da região de Florianópolis. E os irmãos orem por eles. Cada vez que dobrarem os vossos joelhos, não esqueçam de orar por eles, porque a gente sabe o calor que eles vão enfrentar ali, a fornalha que eles enfrentam ali. É horrível. E nós sabemos o campo que Satanás trabalha naquela região e como ele age. E nós, sempre quando orarmos, devemos orar pela igreja que está em Florianópolis. Orar pela igreja ali, porque ali é um lugar. Aqui vocês vivem num lugar onde é menos tentações.
ali na grande ilha de Florianópolis é algo muito terrível. É como disse o profeta a respeito de Los Angeles, é uma ratoeira muito terrível. Então orem pelos irmãos ali, e com certeza eu creio que Deus estará movendo em favor deles através das vossas orações. Nós cremos que o que nos segura de pé é isto, é a oração. Nós vamos falar sobre o Messias. Um tema simples, também não quero me demorar muito. Eu já me sinto cansado, né, nessa idade. E eu também peço as orações dos irmãos. E nós tivemos uma reunião até meio-dia hoje. À tarde eu tive o batismo e depois tive algumas entrevistas, algumas atendimento no escritório. E eu vim para cá, para a igreja cedo. E eu estou ainda um pouco cansado sobre o efeito dessas reuniões, a semana inteira, dando culto desde terça-feira. Então, eu espero e conto com a ajuda de todos, né? Vocês sabem que a palavra Messias, nós lemos que a tradução dela é Cristo, né? Cristo, ou ungido. Vamos dizer assim, significa o ungido. E nós sabemos que a profecia de Gênesis 3,15 diz que o Messias, o ungido de Deus, ele esmagaria a cabeça da serpente. Satanás, Lúcifer. Eu sempre gosto de me referir ao nome dele. Alguém pensa que Lúcifer é um nome. Quando se chama Satanás, ele significa atormentador. Lúcifer significa anjo de luz. Então, Satanás, diabo, são apelidos, né, que foram colocados nele depois da sua queda. Mas o nome dele, daquele anjo, aquele querubim, é Lúcifer. E ele, vamos dizer assim, quando se fala nele, se fala no chefe, no cabeça, no grandalhão, no maioral dos demônios. E a profecia diz que Lúcifer teria a sua cabeça ou a sua espinha esmagada pela semente da mulher. E nós sabemos que a semente da mulher, ela foi Jesus Cristo. Todas as profecias da Bíblia, Jesus Cristo de Nazaré cumpriu elas. E Jesus viria como um rei que guiaria Israel à liberdade de todas as nações. Assim como Jesus Cristo veio para os gentios, para nos pôr em liberdade. Por isso nós não precisamos, não há necessidade de você ter receio, ter medo de Lúcifer. Você precisa ter temor de Deus, respeitar a Deus. O diabo não. O diabo você pode encará-lo cara a cara. Porque Jesus Cristo de Nazaré, que pisou nesta terra aqui, que nasceu de uma virgem, foi no Calvário para te dar a vitória sobre Satanás. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso profeta disse que Jesus Cristo cumpriu cada escritura. Ele mesmo disse: quem de vós me convence de pecado?
ele olhou para os fariseus e disse: examinai as Escrituras. Olhem para as Escrituras e vejam se eu não estou identificado com elas. Jesus Cristo era tão ungido que ele era a plenitude de Deus na terra. Quando Jesus foi ungido? Jesus foi ungido depois que ele foi batizado nas águas por João o Batista. O Espírito, o Pai, a pomba, desceu sobre ele. Ali ele se tornou o Cristo, o Messias, o ungido. Aquele Espírito guiou aquele pequeno homem. E agora quem estava indo para o deserto para ser tentado não era mais somente um homem chamado Jesus. Era Deus naquele homem chamado Jesus. Ali estava o Cristo. Ali estava o ungido. E o próprio diabo o encarou no deserto. E deixa eu lhes dizer, por que Deus teve que lutar com Lúcifer como homem? E não como Elohim? Porque ele teria que provar para o diabo que o homem vence ele. Aleluia! Glória a Deus! Não adiantaria o Elohim, o Eterno, soprar e o diabo, pum. Você ficaria sem chance. Aí ele diria, mas tu me venceu também. Mas Deus sempre fez ao contrário. Seria como eu brigar com o bebê que está no colo daquela irmã ali. Iriam me dizer, covardia. Não haveria chance para nós. Deus sempre fez ao contrário. Deus sempre, quando foi pelejar contra um inimigo, mesmo com o seu povo, ele mostrou isto para mim e para você. Que ele pega o menor para vencer o maior. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus é assim. E Deus trabalha na tua vida e na minha vida desta maneira. E se você conseguir ver que este Deus eterno que esteve em Jesus Cristo, ele está em você e ele pode fazer a mesma coisa, então todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Incomodando Deus com a minha insistência, eu vou parar de orar. Será que nós incomodamos Deus? O profeta de Deus diz o seguinte: você nunca poderá esgotar o amor de Deus, a misericórdia dele em seu favor. Você pode dizer, bem, eu odeio ter que incomodá-lo tanto, Pai. Ele quer ser incomodado deste jeito. Aleluia. Ele quer. Nunca pense que você poderia alguma vez pedir demais a Deus. Mas eu acho que eu estou pedindo demais. Não para Deus. Eu creio que as Escrituras dizem, nada tendes
porque não pedis. E não pedis porque não credes. Ele quer que peçamos e creiamos que nossa alegria seja completa. Ele quer que você peça abundantemente. Peça por grandes coisas. Não limite sua fé em algum grãozinho de mostarda. Obtenha já tem dado esses problemas em outros cultos e ainda não foi achado o defeito. Mas vocês tenham paciência que vai ser achado. Eu sei que isso estraga. Mas o diabo, ele se mete nas eletrônicas. A gente já comprou de tudo, já fez de tudo. Lá em Florianópolis, de vez em quando dá uns estralos lá, que o pregador chega a dar um surto, quase batendo fogo. Né? Porque ele sabe como estragar a unção. O diabo se mete justamente para isso. E ainda mais quando ele está apanhando desse jeito. Né? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Obtenha aqui outro tipo de fé e se mova. Obtenha aqui outro tipo de fé e se mova em direção a grandes coisas. Você já experimentou isto? Grandes coisas são tão fáceis. Agora, se isso não é escritura, então eu não estou bem certo da cabeça. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o teu Deus. E o teu Deus, que tamanho ele tem? O tamanho da tua fé. Grandes coisas são tão fáceis de conseguir, assim como são as coisas pequenas. Você apenas tem que crer, isto é tudo. E você tem fé. Apenas saiba exatamente como usá-la e tudo ficará bem. Você a coloca para funcionar e tudo dará certo. Aleluia. Expectativa, diz o profeta. Você receberá o que você espera. Sim, você receberá o que você espera. Inclusive, se você veio esperando, aguardando ver um defeito, o diabo vai mostrar também. Para você poder sair criticando e falando. Mas se você veio esperando ser curado, com certeza você será. Porque a expectativa gera a presença de Deus. Agora nós vamos esgotar Deus? Nunca. Não, de jeito nenhum. De hipótese nenhuma. Sabe por quê? Vocês poderiam imaginar falando em esgotar o amor de Deus? E o poder? E os benefícios para você? Você imaginaria um pequeno peixinho deste tamanhozinho, lá no meio do oceano, dizendo: agora espere um pouco, hein? É melhor eu considerar isto. É melhor eu beber desta água moderadamente, porque vai acabar faltando. E o peixinho desse tamanho, lá no meio do oceano, você ia dar gargalhada do peixinho. Você ia rir do peixinho. Assim é você que está dizendo assim: eu acho que Deus não me ouve mais. Não vou pedir mais nada para Deus, porque eu acho que eu já abusei de Deus. Já esgotei a paciência de Deus. Já esgotei o amor de Deus. Já esgotei a misericórdia de Deus. Já esgotei Deus. Não, Deus não se esgota. Agora espere um pouco, é melhor eu considerar isto. Bom, é melhor eu beber desta água moderadamente, porque pode vir a faltar algum dia.
um peixinho deste tamanhinho, no meio daquele oceano. Bem, isto poderia acontecer facilmente, muito mais fácil do que você pedir muito para Deus. Ele é a fonte inesgotável de vida, indiferente de qual seja a sua necessidade. Indiferente de qual seja a sua necessidade, peça a Ele e creia nisto. Ele já proveu as bênçãos da redenção quando Ele morreu no Calvário e lhe deu promessas para tudo que você tiver necessidade, enquanto estiver nesta jornada. Aleluia, glória a Deus. Veja, Jesus Cristo era tão ungido que Ele era a plenitude de toda a divindade. Ele era Deus. Quando Ele foi para o deserto, Ele foi como o Deus Todo-Poderoso e foi como o homem nascido em Belém. E como homem, quando Jesus Cristo foi para o deserto, Ele foi como o Deus Todo-Poderoso e Ele foi como o homem. Como o homem, Ele foi jejuar. Foi jejuar como homem. E como homem, Ele sentiu fome. Como homem, Ele sentiu solidão, 40 dias, 40 noites. Como homem, Ele tinha necessidades. Como homem, Ele tinha orgulho, tinha soberba, tinha tudo. Como homem, Ele era um homem natural. Mas ali dentro estava o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Ali estava Jeová, naquele homem chamado Jesus. Só que aquele Deus que estava atrás daquele corpinho humano, Satanás, quando olhou para aquele corpinho humano, ele viu só o homem Jesus. Ele não viu o Deus eterno ali atrás. E aí o homem chamado Jesus, ele olhou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Quer dizer, ele tinha necessidade, ele tinha fome. Mas Jesus olhou para ele e disse: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma mulher da ciência cristã disse para o irmão Brana: irmão Brana, você sabia que Jesus Cristo não era Deus? Como assim não era Deus? Não, e eu provo para você pela Bíblia, irmão Brana. É? Sim, bom, se é pela Bíblia, então eu creio. Mas aonde está escrito que ele não era Deus? Não lembra, irmão Brana, quando ele chegou lá no túmulo de Lázaro, ele chorou em São João capítulo 11. E Deus não chora, irmão Brana. Como pode Deus chorar? O irmão Brana olhou e disse: bom, o teu argumento, ele é muito fraco. Ele é mais fraco do que a sopa da sombra do frango que morreu de fome. Como assim, irmão Brana? Bom, você observa que como homem ele chegou ali e chorou, e eu creio que ele era homem, mas homem nenhum podia se colocar de pé e dizer: Lázaro, venha para fora. Aleluia. Quem fez isso? Foi o Deus Todo-Poderoso, foi o grande Jeová, aleluia, foi o Eterno. Veja, meu Deus, que coisa, hein? Então Jesus Cristo foi ao deserto, e quando ele voltou do deserto, você pode abrir Lucas capítulo 4. Vocês vão ver que aquele homem era guiado pelo Espírito. E você tem que ser guiado pelo Espírito, guiado pela pomba. Você tem que ser ungido pelo mesmo Espírito que foi Jesus Cristo. Nós lemos, meus queridos, que Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Certo? Então ele estava ungido.
ele estava guiado, ele estava liderado. Então, nós temos que chegar nesse nível. Aí no versículo 14 diz a Bíblia: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Aleluia. Então, Jesus foi pela virtude do Espírito ao deserto e voltou pela virtude do Espírito também para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele tinha fama? Tinha, mas ele nunca deixou se levar pela fama. Agora, quando ele chegou em Nazaré, no versículo 16, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Agora ele tinha vindo, e ele tinha chegado a um patamar, que o diabo lhe deu 3 investidas, e ele, em todas as 3, ele fez o diabo beijar a lona. Todas elas. Então, imaginemos então como Jesus voltou do deserto. 40 dias em jejum e ele volta para a Galileia. 40 dias debaixo de prova, de tentação, e agora ele volta, e aonde é que ele vai? Para a igreja. Mas ele era o filho de Deus, ele nem precisava ir para a igreja, mas ele foi para a igreja. E ele estava guiado pelo Espírito. Agora, eu gosto de imaginar um homem como Jesus, que foi batizado, do batismo ele foi guiado para o deserto, no deserto ele ficou 40 dias em jejum, o diabo veio, ele esmurrou o diabo 3 vezes, ele venceu Satanás e agora ele volta e ele entra num culto. Ah, irmãos, tinha que tremer. Ele tinha acabado de se posicionar e ele podia muito bem chegar ali e o primeiro sermão dele pregar exatamente sobre os 3 ataques do diabo. Mas ele não fez isso. Ele podia muito bem chegar ali e dar um ensinamento para aqueles homens de como ele tinha esmurrado o diabo 3 vezes. Mas ele não fez isso. Mas ele simplesmente chegou e abriu a Bíblia. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele estava lendo. E ele estava lendo algo que estava acontecendo com ele. Ele estava lendo e estava afirmando algo que ele tinha: o Espírito do Senhor é sobre mim. E como é lindo falar uma escritura dessa, e essa escritura não dizer de outro homem, mas dizer da gente mesmo, a gente ler, e poder ler para a gente mesmo: Senhor, teu Espírito Santo sobre mim, pois que me ungiu. Ei, mas ele estava lendo algo forte: pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Porque imagine um homem, 40 dias de jejum, chega, entra e passou, ele tinha já sido servido pelos anjos, ele tinha talvez passado alguns dias ali na Galileia, chegou em Nazaré, ele já tinha se alimentado, mas ele tinha vindo de uma grande campanha de jejum, não era algo comum. Ele pega uma escritura relacionada exatamente com o que está acontecendo com ele. Imagine os olhos do povo assim, e a boca aberta. Você pode imaginar aquela vibração ao redor dele? Você pode imaginar aquela unção ao redor daquele homenzinho? Seus cabelos negros pelos ombros, sua barba negra, seu turbante caído, seu semblante bem magro,
40 dias que ele tinha passado em jejum, talvez sua face estava ressequida do deserto, irmãos, sua face magra, talvez ele não tinha nenhuma aparênciazinha boa, mas ele estava ali, ele tinha algo para apresentar para aquela igreja. Ali estava o homem Jesus, mas ali estava o Messias, ali estava o prometido, ali estava a semente da mulher, ali estava o nascido da virgem, ali estava o Deus, o Elohim em carne humana. E ele então cerra o livro, entrega para o ministro pega o livro e com certeza eu imagino quando ele pega o livro, o rolo das mãos de Jesus, olha direto nos olhos de Cristo, o impacto que não causa o olhar de Jesus naquele sacerdote. Eles não podem dizer nada, eles não podem falar nada, eles não podem fazer nada, eles ficam tudo quieto, eles ficam só observando, os olhos ficam arregalados. Então ele simplesmente, ninguém disse nada, então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Oh, que reação, irmão, quando a palavra começa a ser cumprida. Que reação é para os endemoniados, para os religiosos, quando a palavra começa a se cumprir diante dos ouvidos, diante dos olhos das pessoas. Não era mais uma profecia, agora é um cumprimento da palavra de Deus. Irmão, o que o diabo, como que ele não fica quando a palavra começa a se cumprir em nossa vida, na tua vida, na minha vida? Quando um cristão, quando uma cristã, quando um filho de Deus se posiciona pela palavra e ele pode dizer: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Tem se cumprido, a palavra de Deus está se cumprindo, e o diabo não gosta de você e de mim, é porque a palavra está se cumprindo. Aí o maior mistério disto, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Viu o discernimento deles, viu a altura da revelação daquelas pessoas, mas não é o fulano, não é o beltrano, não é o cicrano, não é. Não, ele pode ser no conceito de vocês, o filho da Joana, o filho da Beltrana, mas ele é um filho de Deus, ela é uma filha de Deus. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio, eu estou na minha terra, eu estou na minha casa, eu estou aqui onde eu fui criado, no fundo do meu quintal, eu me criei com essa gurizada aí, eu brinquei com essa gurizada aí, eu andei para lá e para cá, brinquei com os filhos de vocês. Olha, mas tem uma coisa, vocês vão dizer este provérbio, né? Médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Nós te vimos, tu se criou aqui conosco. Eles não tinham ideia de quem eles estavam fitando, em quem eles estavam olhando. E então, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. O quê? Agora ele começa a ministrar a palavra, a pregar um sermão, e ele começa a levar as pessoas lá para Elias, lá para os dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Mas havia muitas viúvas, mas Deus escolheu uma viúva. Há muitas viúvas, mas há uma viúva.
Há muitas pessoas, mas há uma pessoa que eu posso escolher, que eu posso mandar Elias. Só que tem muita viúva, mas as viúvas não receberão Elias. Só uma viúva receberá Elias. Há muita gente, há muitos povos, há muitas nações, há uma multidão de gente na terra, mas não são todos que vão receber o Elias. Terá que ser alguém especial para receber o Elias. Eu não posso enviar o Elias para qualquer lugar. Não, o meu Espírito Santo não pode entrar em qualquer lugar. O meu Espírito Santo não pode ungir qualquer pessoa. Terá que ser pessoas especiais. Terá pessoas que terão aquele calibre de Elias, aquele quilate de Elias, aquela fé de Elias. Terão que ser pessoas que encaixarão nesta Bíblia, aleluia. Terão que ser pessoas que olharão para a palavra e não contestarão com ela, mas eles não contenderão com ela, eles abraçarão ela, eles ficarão amigos da palavra, eles crerão na palavra, eles receberão a palavra. Ó irmão, se fosse uma mulher que questionasse, ela nunca teria recebido mesmo, porque quando ele chega na casa dela, ele olha para ela e diz assim: olha mulher, faz um bolo primeiro para mim. Ela não questionou, ela foi fazer, aleluia. Dá água, e me traz também um copo d'água. Mas a água estava acabando, ela não tinha água, ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e não importa se é um pouquinho, contanto que você entregue na mão de Jeová. Aleluia. Não seria qualquer pessoa que faria aquilo, teria que ser alguém especial, alguém que cresce verdadeiramente em Deus. O problema da nossa geração é que as pessoas não conseguem crer em Deus, não conseguem se entregar para Deus. Elas olham para trás e não vejam recurso, elas se agarram no recurso, está acabando o recurso e elas se agarram no recurso, mas não se agarrem no teu recurso humano, se agarrem no poder de Deus, se agarrem na palavra de Deus. A única coisa que não perece é a palavra de Deus. Mas o que tinha esta mulher? Ela era uma mulher ungida. Ela era uma mulher ungida, assim como Elias era ungido. Elias também era ungido, era um Messias para o seu dia. E aquela mulher também era uma pequena Messias, era também uma mulher ungida. Ela era uma mulher fiel a Deus. Era uma mulher leal a Deus. Era uma mulher que ela era, para começar, viúva. E viúva, ela não tinha nenhum cabeça sobre ela. Ninguém mandava nela. Ela era viúva, o cabeça tinha morrido dela. Ela era viúva, ela podia receber a palavra. Aleluia. Ela era sujeita à palavra. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que você e eu fomos feitos à imagem de Deus? Deus, sabe o que Ele lhe deu? Ele deu do seu espírito, uma parte do seu espírito. Deus nos deu uma parte do seu espírito. E para você ter uma ideia o que o homem é, com a parte desse espírito, vamos olhar o homem caído, o homem mundano, o homem natural, o homem cientista. Ele pega uma nave e vocês sabem que eles ficam 6 meses lá na atmosfera que não tem mais gravidade. Eles ficam lá, nos satélites. Eles ficam lá nas suas naves espaciais. E eles ficam lá observando a Terra girar a não sei quantos quilômetros por hora. Depois eles descem de lá e posam lá no país deles certinho. Como é que não erra? Esse é o homem caído. Agora você imagine como é que não está o homem, mesmo caído, sabe por quê? Porque Deus o fez à sua imagem. Foi Deus que fez ele, foi Deus que criou ele. Há alguma coisa nesse homem, então? Há alguma coisa nesse homem? Há alguma coisa sobrenatural nesse homem? E vocês vão ver o nosso profeta de Deus dizendo assim: o homem é inteligente, o homem é esperto, e ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e nele está a luz. A luz.
Quando você se converte, aqui tem um botão. Quando você se converte, dentro de você entra uma luz do tamanho de um botão. Uma luz. A Bíblia diz que Deus é luz. Essa luz, ela pode crescer em você e tomar todo o espaço teu, toda a tua vida, mas isso depende de você. Agora, por exemplo, quando o homem é salvo, a luz que vem a ele é como um pequeno botão branco. E quando Deus vem à parte interior de um homem, na parte interior de um homem é feito no sistema de um tabernáculo com átrio, exterior, então lugar santo e lugar santíssimo, corpo, espírito e alma. A glória de Shekinah está do lado de dentro, lá do lado do véu, na alma. Agora, nas portas exteriores de um homem estão os seus 5 sentidos que entram no corpo: a visão, a audição, o tato, o paladar e assim sucessivamente. Veja, do lado de dentro, que é a sua alma, a alma é a natureza do espírito que está do lado de dentro de seu coração. Produz sua alma, que faz a atmosfera ao seu redor. Ela também tem 5 entradas. O que faz a atmosfera ao teu redor? A tua alma que faz isso. A tua alma produz uma atmosfera. Sabe por quê? Porque a tua alma crê ou ela tem dúvida. Se ela crê na palavra, se ela diz amém para a palavra, ela vai criando uma atmosfera de fé ao teu redor. E aí você senta ao redor de uma pessoa que tem muita fé, você se sente bem. E você se senta ao redor de uma pessoa que é incrédula, você fica com mal-estar. E você fica assim, como que, bom, então você vai ver bem aonde você senta. Você entra dentro de um coletivo de ônibus, ali começa a vir todo tipo de pensamento e todo tipo de unção, e você não, até parece que pensa que você está endemoniado, você fica assim pensando, o que é isso, meu Deus, que tanta coisa. Não é que é você, ali está carregado de espíritos, de pessoas com pensamentos perversos, diabólicos, e aquilo começa a criar uma atmosfera, e você começa a ficar ruim. Então veja, você está na igreja, se você está ali ao lado de alguém espiritual e ele te atinge, e você atinge outro, e aquele outro atinge outro, ó irmão, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então do lado de dentro ele tem somente uma porta, uma entrada para entrar na glória de Shekinah, onde Deus pode entrar nele e tomar controle nesta torre de controle. E este caminho é através do livre-arbítrio, quer você queira ou não, você que sabe. Quer dizer, é eu que sei, pastor? Sim, é você que sabe, mas esta é a única avenida que é aberta ao homem, é que Deus pode entrar em seu coração, é através da sua própria vontade. Ah, pastor, então agora deixa eu pegar você agora você não vai me escapar de jeito nenhum, porque você pode ficar me dizendo, ah, pastor, Deus não tratou comigo. Deus só pode tratar com você através da tua vontade. Deus, não tem como, você tem uma vontade própria, e Deus não interfere na tua vontade própria, Deus respeita a tua vontade. Se a tua vontade fosse ir para o baile hoje, Deus respeitaria a tua vontade. Agora a consequência do baile é contigo, também não é com ele. E Deus respeita se você quer vir para a igreja ou para o cabaré, Deus respeita. Só que a consequência de um e do outro é você que vai colher, não é ele. Agora, se você ir para o cabaré, você sabe a consequência que você vai colher. Mas se você vir para a igreja, você também sabe a consequência que você vai colher. E Deus respeita. E Deus só pode agir em você através da tua vontade, da minha vontade. Então Deus não arrebenta a porta. Não, eu tenho uma vontade própria e Deus respeita a minha vontade.
Aleluia. Então, Senhor, não faça a minha vontade. Jesus tinha uma vontade, mas ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Se Jesus fez a vontade do Pai, como nós não deveríamos fazer a vontade de Deus nesta noite? Como você não deveria se sujeitar a Ele? Aleluia, não faça a minha vontade, Pai, mas a tua, Jesus, a tua vontade. Coloca-o de volta novamente como Adão e Eva, com livre-arbítrio novamente. Você pode escolher certo ou errado, qualquer um de você, o que você quiser. Você vai escolher nessa noite tomar ceia ou não tomar. Você é livre, você tem liberdade. Você vai escolher sair daqui e voltar para a mesma vida que você tinha. Você vai escolher. Deus não tratou comigo nesse culto. Deus tratou sim, Deus te chamou. Deus já te chamou, sabe quanto tempo? Há 2000 anos atrás, até uma vida de vitória, até uma vida mais elevada, até uma vida de poder, de unção. E é você que decide ter esta vida, é eu que decido ter esta vida, porque é Ele que vai trabalhar na minha vida. Quando eu dizer, entra Senhor, toma a minha vida, toma o controle da minha vida, toma o controle da minha casa. Agora a vontade própria, então Deus entra no homem, no coração, que é o espírito. Então o espírito faz a alma, e então a alma habita no corpo. Agora quando um homem é convertido, digamos apenas como estes botãozinho branco, meça-o em seu coração. Agora esta parte é Deus. Quando ele é nascido de novo, com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita nele. Agora ele pode permitir este espírito, você pode permitir esse pequeno botãozinho, esse espírito do tamanho de um botãozinho, tão minúsculo. Você pode permitir este espírito crescer, 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 e tirar toda a raiz de amargura, e forçar o caminho de Deus através dele novamente. Ele pode voltar à mesma condição que ele era quando ele estava no jardim do Éden. Este Espírito Santo pode fazer você voltar à mesma condição que você estava no jardim do Éden, se você deixar Deus mover na tua vida. Se você, aleluia, se eu, irmão, então não depende do diácono que está me incomodando, não, depende de você, não depende da irmãzinha que está me incomodando, não depende nem da criança, não depende do irmãozinho, não depende do teu amigo, da tua amiga, não depende do teu marido, não depende da tua mulher, não depende do teu filho, depende de você, individualmente de você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa Deus forçar caminho. Deixa Deus abrir caminho na tua vida, abrir caminho na tua alma, tomar cada fibra, cada lugar do teu coração, cada sentimento de você. Ele vai varrer a arrogância de você, ele vai varrer a soberba de você, ele vai varrer o orgulho de você, ele vai varrer a falta de oração de você, ele vai varrer a falta de comunhão, ele vai tirar a enfermidade para fora, ele vai tirar a podridão para fora. Deixa ele crescer dentro de você. Aleluia. Sabe o que é que vai acontecer? Jesus disse em Marcos 11, 23, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e força e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isto o faz ser supremo novamente, isto o coloca de volta na condição. Mas como que eu volto para a minha condição, pastor? Como? Se você quer, você não tem condições de ir. Aqui nós temos esta luz, não temos? Mas nós temos um condutor que traz esta energia para cá. É um fio elétrico. Ele vem passando, ele sai da subestação onde ela é gerada, e ele vem passando por fios. Aquele fio é um condutor. Você tem um dom, e é um dom chamado fé, que Deus te colocou. Esse dom é o condutor, e a palavra de Deus conduz isto. Se você colocar este dom em operação, que é a tua fé, você vai fazer esse poder mover na tua vida.
e vai raiar a luz, vai brilhar a luz. A luz vai resplandecer na tua vida. A luz de Deus vai brilhar tanto que o diabo não vai resistir. Você tem o condutor que conduz o poder de Deus. O poder de Deus tem que ter um canal. Como esta luz é iluminada e a energia tem um canal, tem um condutor, o fio tem um condutor. Mas veja, se houver ali alguma interrupção, esta luz se apaga. Se houver alguma interrupção no poder de Deus, no canal que é o teu dom, que é a tua fé, então o poder se apaga. Você não tem mais brilho. O que aconteceu? A culpa é de quem? A culpa, irmãos queridos, a lâmpada está boa, a lâmpada está excelente, mas se não tiver um condutor correto, a lâmpada não brilha, a lâmpada não acende. Oh, mas não tem energia? Tem energia, tem poder lá na central, mas o condutor foi cortado. Então vamos acertar esse condutor nesta noite. Vamos acertar esse condutor nessa noite. Vamos consertar esse condutor de fé. Aí você vai ver que aquela vidinha apagada, aquela vidinha triste, aquela vidinha melancólica, aquela vidinha que parece que não dá mais nada, você vai ver quando pã, acende. O que aconteceu? Mas não estava queimada. Não estava queimada. Aleluia. Glória a Deus. Tinha alguma coisa interrompendo a energia, o poder, a glória de Shekinah, a virtude do Espírito Santo. Deixa a virtude do Espírito Santo passar por este dom chamado fé. A palavra de Deus é o condutor desta energia. E deixa eu te dizer, o profeta de Deus diz assim: quando eu estou falando a palavra de Deus aqui, esta é a palavra de Deus, esta palavra é o condutor da energia, do poder que vai até você, e você tem a central, que é a fé, que absolve esse poder. Quando você ouve a palavra, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Que ouvir o quê? A palavra que eu estou falando. E quando você diz amém, isto é, aquela central não está interrompida. Você ouviu, chegou até você. Você sentiu aqui, você, glória a Deus. A central não está interrompida, o canal não está interrompido, chegou até você. Aleluia, aleluia. É você recebendo a energia do poder de Deus. Ele é a central da glória, e a palavra é o condutor. E a tua fé que está aí dentro vai chegar na tua alma, na tua vida. Ela vai distribuir para você, e você vai brilhar, e aí ela vai encher o teu corpo, ela vai encher a tua glória. E deixa eu te dizer, um homem foi orar ali nos Estados Unidos, e eles bateram uma foto, e quando eles foram orar, raios de luz saíram de sua mão. Na foto saíram raios de luz saindo de sua mão. Não acontece com todos, mas acontece com alguns. Então a luz no teu corpo, a luz da palavra, a luz de Deus, a luz de Jeová. Aleluia, 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 aleluia. Deus pode habitar em você? Deus poderia habitar supremamente para fazer o quê? Nosso pensar ser Deus, nosso caminhar ser Deus, nosso conversar ser Deus. Então não é mais o homem, é Deus no homem. Deus no homem. Agora ele tem luz, vida. A vida eterna é a luz de Deus que habita no homem. E se ele se render ao Espírito, menos como um homem pecador, ele se torna mais como Deus. Dá para se render? Dá para se render? Dá para se render? E aí você vai achar difícil, você vai achar ruim. Mas diz uma coisa, observe bem, quem tem uma procuração é o mesmo que a pessoa. Procuração, para usar o nome. Minha esposa tem, e ela pode chegar lá na loja e
dizer Edival Pisoni, pronto, está aqui. Baixou no computador, o que é que tu queres? Vocês entenderam já? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus entra em sua igreja e unge para si alguns pequenos messias. O mesmo poder que ele tinha está em sua igreja, e sua igreja se torna o seu domínio, e ele é rei sobre este domínio, e somos reis e sacerdotes, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de nossos lábios, dando louvor ao seu nome, amém? Oh, que coisa! Aí está, pequenos messias, pequenos messias, pequenos messias, pequenos ungidos. Ungidos do quê? Do principal, do ungido grande. E aí, ele olha, ali a balconista, o balconista olha, ali está a minha esposa, mas ela olha, é o meu nome. Mas ela está dizendo o meu nome, mas ele olha, o balconista, é a minha esposa, mas é uma mulher, mas ela está usando o nome de um homem. Sim, Deus, ó irmãos, você sabe, você tem que chegar com este nome, Senhor Jesus Cristo. E é olhado, veja uma igreja, uma mulher, mas você usa o nome de um homem. O nome de um homem, chamado Jesus Cristo. Não está no SPC, não está no Serasa. Há recurso de Deus da glória. Há recurso para a salvação. A misericórdia não esgotou. O amor não esgotou. O banco não faliu. A glória não faliu. Você tem fundo para poder receber. O nome dele está na tela. Você está diante da compra. Eles vão te dar pelo nome que está na tela. Aleluia. Você vem baseado no que ele falou. Você vem baseado em sua palavra. Sua palavra é poder. Sua palavra tem crédito. Sua palavra é poder. Sua palavra já te curou. Sua palavra já te libertou. Sua palavra já te desamarrou. A sua palavra já te deu liberdade para você viver uma vida cristã. Além desta vida medíocre que você tem condições de viver uma vida além desta mornidão espiritual.
O que eu devo fazer, pastor? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Venha. Você não tem que morrer para obter isto. O interior é onde Deus entra para te controlar. E Ele quer te ajudar nesta noite. Ele quer te ajudar, Ele quer te controlar nesta noite. Ele quer te deixar completamente dominado por Ele. Diz o nosso profeta: tudo é assinado no nome de Jesus. Você não pode assinar de qualquer outra maneira, não funciona. Ele não conhece títulos. Ele não conhece outros nomes. Ele apenas conhece o nome. Vocês creem nisto? Se tiver outro nome diferente, os cheques voltam. Porque não conferiu com assinatura. Por isso que cantar hino em nome de Brana está errado. Orar em nome de Brana está errado. Batizar em nome de Brana está errado. Está errado. É satânico e diabólico. Você tem que ir acima de todo nome. Ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho. Sim, quando você está diante de Lúcifer e ele não quer se dobrar, diga o nome dele, Jesus Cristo. Porque ao nome de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Lúcifer tem que se dobrar, essa doença vai ter que se dobrar também. Esse câncer vai ter que se dobrar. Essa depressão vai ter que se dobrar. Essa dor de coluna vai se dobrar. Problema de coração vai se dobrar. Diabetes vai se dobrar. O poder do diabo foi vencido na cruz. Entre através do nome dele. Não venha assinando assim: bem, Senhor, se tu me curares desta dor de estômago, eu creio que servirei. Não venha assim. Venha e diga a ele que você é mau, você não é bom, você quer ser cheio do Espírito Santo, e você não é bom mesmo, você não merece coisa alguma, merece morrer e ir para o inferno. Mas porque ele, por que eu vou então? Porque ele me convidou. Por que você veio? Porque ele te convidou. O quê? Me chamaram. Me chamaram. Mas quem é tu? Para ir lá. Eu não sei, eu só sei que eu não sou nada, mas que me chamaram. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, aleluia. Ei, bendito Deus. Você vem dizendo: eu não mereço, mas eu vou porque ele me chamou. Eu não tenho nada para apresentar para ele, mas eu vou porque ele me chamou. Eu vou baseado na palavra. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nada em meus braços trago, simplesmente a tua cruz eu me apego. Aí está. Ele vai honrar isto então. Como é que eu vou chegar na glória? Ah, meu Deus,
Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada e vermos e olharmos e dissermos assim, como é que eu vou chegar na glória? Vou encerrar com isso. Como é que eu vou chegar na eternidade? Eu vou chegar lá, olha, não tem como um pecador, um miserável, olhar para um Sansão, matou 1000 filisteus, olhar para um Davi, venceu um gigante Golias, exército de Israel, olhar para um Salomão, sabedoria, olhar para o profeta Samuel, olhar para o profeta, no livro de Reis, há reis tremendos ali, nós olharmos para o profeta Isaías, olharmos para Jeremias, olharmos para homens e olharmos então e vermos como é que eu vou me ajuntar com essa gente. Eu não tenho condições, eu não me acho nem digno de me ajuntar com esses profetas, com esses reis. E se olharmos para os apóstolos, então, meu Deus, um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro eles arrancaram a pele, o outro os colocaram num caldeirão fervendo 24 horas e ele não morreu, o outro cortaram a cabeça. Olha, como é que eu vou me juntar com o grupo dos apóstolos? Não tem como, Senhor, me deixa eu de fora de uma vez, eu não tenho lugar para mim aí, não tem companhia para mim aí, todos eles são bons demais, eu não fiz nada. Mas quando eu olho vindo assim, lá vem o ladrão da cruz. Quando eu olho vem a Madalena. Quando eu olho vejo o Zaqueu. Aleluia. Ei, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho, vejo aquela turma que o Davi ajuntou. Aleluia, os que não prestavam, os renegados de Israel. Quando eu olho, quando eu vejo, lá vai as prostitutas, ex-prostitutas, Maria, aquela que enxugou os pés de Jesus, Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios, aquele ladrão da cruz, um assassino, um Saulo, um perseguidor da igreja. Ah, meu Deus, eu não era digno, mas agora eu tenho um grupo o qual eu posso me ajuntar. Eu tenho um grupo que está lá que eu posso me ajuntar com eles. Você tem um grupo o qual você pode se ajuntar com eles, que estão lá na glória te esperando para conversar contigo a respeito. Não precisa te preocupar, se coloque de pé. Não precisa te preocupar. Como é que você vai chegar lá e vai achar tanta dificuldade para achar alguém à tua altura? Ah, irmão, eles é que vão olhar para ti. Eles é que vão olhar para ti e vão perguntar assim: será que eu tenho a tua altura? Será que eu tenho a condição de chegar perto de ti? Será que eu tenho a condição de sentar ao teu lado? Ah, meu Deus, sabe por quê? Sabe por quê? Simplesmente isso. Porque a promessa que Deus me fez, a promessa que Deus te fez, teve uma mãe que ela gostava muito dos seus filhos. E sabe o que é que ela disse? Ela disse: Jesus, permita que os meus 2 filhos sentem um à tua direita, o outro à tua esquerda, no teu reino, no porvir. Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês podem simplesmente ser batizados com o batismo que eu sou batizado, beber o cálice que eu posso beber, mas assentar à minha direita, isso não compete a mim, é para quem já está preparado. Aí o livro de Apocalipse não tinha sido escrito ainda. Aí João escreve o livro de Apocalipse depois de uns 60, 70 anos depois disto. Então sabe o que acontece? Que Jesus escreve lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21, na era de Laodiceia, na última era da igreja. Aí então ele escreve assim lá no finalzinho: aquele que vencer, no versículo 21, aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me no trono de meu Pai. Aí vem o nosso profeta e diz assim na mensagem: como poderei vencer? Sabe por que que Jesus Cristo não deu aquele lugar para João e Tiago, os 2 filhos de Zebedeu? Sabe por quê? Porque não podia ser para eles, seria para a noiva do último dia. Aí você acha
que Pedro e João vão olhar para você sentado do lado e dizer: a minha mãe pediu esse lugar aí, mas não podia, é teu. É nosso, está conquistado por direito. Predestinação, diz o profeta. Para quem Deus predestinou? Quem? Vencedores da era de Laodiceia. Não existe povo mais vitorioso do que nesta era. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, vocês são o povo mais vitorioso de todas as eras da igreja. Nenhuma era da igreja enfrentou o que vocês estão enfrentando. Nós estamos enfrentando o diabo cara a cara no seu próprio terreno. E o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem nos dado vitória cada mês, cada semana. O dia que você chega em casa crente, você pode cantar um hino em vitória para Jesus. E se você chegou aqui hoje na igreja crente, você tem muito motivo para glorificar a Deus. Você tem muito motivo para adorar a Deus. Não foi por tuas forças que você venceu, foi porque a mão dele estava sobre você, te segurando, te protegendo, te guardando. Feche teus olhos e adore a Deus. Aleluia. Não aceite menos do que a vitória. Deus gosta de pessoas ousadas no Espírito Santo. Davi era um homem ousado. Quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Que problema é esse que nós não estamos podendo resolver? Em nome de Jesus Cristo, esse problema vai cair por terra. Por que eu não estou tendo a vitória nesta situação? Em nome de Jesus Cristo, eu decreto a vitória hoje. Eu não aceito menos do que isso, em nome de Jesus. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Abraão, ó Deus de Abraão, ó Deus Todo-Poderoso, ó meu Pai, o que será, Senhor? O que será, meu Deus, daquele negligente, daquele que não quer, daquele que não aceita, daquele que não se submete, meu Deus, daquele que não tem vontade? Você tem uma vontadezinha aí dentro do teu coração? É pela tua vontade que ele quer entrar aí. É pela vontade que você tem. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar, moça. Deixa ele entrar, irmão. Deixa ele entrar. Este é o canal, a tua vontade. A tua vontade, você diz: aceito, eu quero, eu me submeto, eu reconheço, eu realmente não mereço, mas eu estou indo, só porque ele me chamou, a palavra dele me chamou, a voz dele me chamou. E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. 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 Oh Deus vivo. Se você está em dificuldade, está em luta, está em problema, está em uma situação difícil, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo,
Você vai simplesmente dizer para Ele: eu te recebo, Jesus. Eu aceito a minha cura, eu aceito o Senhor resolver este problema. Você vai dizer para Ele: eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço que não mereço nada, mas eu estou aqui, diante de Ti, nesta congregação, e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você poderia levantar a mão, dizer isto para Ele? Eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro e peço agora, Pai, a Tua presença, a Tua unção, ó Cristo, ó Messias, a unção que desceu ali naquela congregação em Nazaré, a virtude que acompanhava Cristo, acompanhava Jesus de Nazaré, possa entrar agora, Senhor, nesta mão levantada, tomar este vaso, esta virtude do poder do alto, vir sobre esta igreja, sobre estas vidas, rendidas a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu repreendo agora qualquer enfermidade, qualquer problema, qualquer situação, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém quer dizer assim seja. Eu aceito isso em nome de Jesus.